A entrevistada do Carteira de Milhões de hoje é formada em administração de empresas, investidora no programa Shark Tank Brasil, sócia fundadora do Instituto Êxito e CEO da Atom. Carol Pfeiffer, muito obrigada por me receber. É um prazer conversar contigo. Sempre um prazer estar com você. Dinheiro é um assunto para a mesa de jantar? Olha, essa é uma pergunta sempre muito polêmica, né? Mas com certeza, na verdade, é importante de dizer que ninguém vive de permuta, não é mesmo? Então, se todo mundo vive de dinheiro, o dinheiro ele precisa ser um hábito, as pessoas falarem dentro de casa. Óbvio que tem que escolher o momento certo e que isso ele não ultrapasse ali o respeito, o lazer, etc. É muito chato a pessoa que só fala de dinheiro, com certeza, mas não falar de dinheiro é um problema. Então, dentro de casa, seja numa reunião familiar, na sala e etc. E se eu for escolher, eu até prefiro que seja na sala do que no jantar, né? Afinal, no jantar você está ali apreciando uma boa comida, uma boa bebida, então acho que é muito mais de escolher o ambiente certo dentro de casa para falar e com muito cuidado para não ultrapassar a questão do respeito. E qual foi o teu principal erro como investidora até hoje? Bom, eu acho que assim, a gente vai cometendo muitos erros e é isso que faz com que você melhore e avance, etc. Mas um que eu acho que mudou totalmente a história, inclusive, do que é a Atom hoje, foi o fato que a gente tinha traders dentro da nossa mesa e que eles montaram uma posição. Então, para quem não sabe, né, dentro da Atom a gente tem um braço educacional, mas a gente também contrata as pessoas para operar o nosso dinheiro, sem risco para elas. Até então, não existia uma plataforma de gestão de risco. Então, para quem é mais antigo no mercado financeiro vai lembrar que você colocava um dinheiro numa corretora e você literalmente podia perder tudo que você colocasse ali. Ele não tinha uma trava antes na plataforma para que você limitasse assim a sua perda. E a gente acabou tendo uma posição onde de sexta para segunda, né? Então passou o final de semana, a gente acabou perdendo muito dinheiro. Então essa questão de até excesso de confiança muitas vezes na pessoa, de não acompanhar de perto, então são vários erros que a gente acaba cometendo. Então eu acho que o principal deles é essa gestão. E isso fez com que a Atom criasse o que ela é hoje. Então é um erro, é grave, porque afinal a gente perdeu alguns milhões, mas isso fez com que a gente criasse uma nova estrutura onde tivesse essa trava e hoje isso beneficia assim, milhares de traders. Por quê? Porque hoje a pessoa tem dentro da casa dela uma gestão de risco eficiente, onde ela não necessariamente vai perder o que ela colocou ali. Ela pode limitar em R$100 ou em R$500 e isso vai travar a plataforma dela. Isso também fez com que a gente pivotasse o nosso negócio e tivesse traders espalhados pelo mundo todo. Então hoje, se uma mulher ela pode morar em Recife ou em Florianópolis e trabalhar com a gente, é graças a esse erro que a gente acabou passando. Se você olha para a sua trajetória, o que chama atenção como o maior acerto como investidora? Acho que com certeza ter começado a investir. Então eu sou de um mundo que era totalmente diferente do que é o mercado financeiro, que era o mundo da moda. Então a minha mãe tem confecção infantil, né, e loja infantil, a minha avó de adulto, e eu queria montar uma moda teens. E eu fui fazer administração de empresas, porque eu queria montar uma empresa e eu via todo mundo apanhando para ter empresa no Brasil, que continua sendo realidade, e daí eu não queria que a minha empresa fosse à falência. E daí eu fui estudar administração de empresas. No meu primeiro ano de faculdade, conheci o mercado financeiro e contra muita gente falando, tá louca, vai investir no mercado financeiro, você vai perder dinheiro, você não ia fazer moda. E eu acreditei e quis conhecer mais desse mercado. Então acho que o maior acerto que eu tive na vida foi me permitir conhecer um mercado tão promissor, meritocrático e que de fato me tornou uma grande investidora. Carol, e onde você gasta o seu dinheiro? Que pequenos prazeres, né, e luxos o dinheiro consegue garantir? Você sabe que depois que, né, eu me tornei educadora financeira, as pessoas acham que a gente não gasta dinheiro com nada, né? E mulher é óbvio, né, que gosta de gastar com moda, com sapato, com bolsa, etc. E eu ia fazer moda, então eu gosto sempre de me investir bem. Mas também é um problema ter me tornado investidora, principalmente do Shark. Porque a relação que eu já faço, putz, eu vou comprar tal coisa, mas eu podia estar investindo numa empresa, eu podia estar gastando com outra coisa, então eu sempre faço essa relação. Faço viagens, adoro viajar, então sempre está na minha rotina Nova York, então já é
de lei, pelo menos 3, 4 vezes por ano, e faço questão de fazer viagens como essa. E também para neve, sempre tá no meu radar pelo menos 2 viagens de neve. Então viagens é um gasto que eu acho necessário, na verdade é um ótimo investimento para todo mundo e até para conhecer um pouco mais de cultura. E também sou presidente do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. Há 10 anos me tornei voluntária e venho colecionando obras de arte. Então nos meus escritórios, na minha casa e etc, aprendi a fazer ali boas aquisições no mundo da arte, e isso é uma coisa que me chama bastante atenção. Eu tenho que até tomar cuidado com os leilões, inclusive, de arte, porque senão eu me empolgo muito. E uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, e ela tá coberta de razão, é o mundo das joias, né? Não, gente, olha, muitas vezes a mulher é criticada sobre as joias, mas também é investimento. Então, ou seja, já que você vai gastar em alguma coisa, pense em gastar em coisas que possam também fazer parte ali do seu patrimônio de alguma forma. Então, o mundo da arte e o mundo das joias com certeza pode fazer parte. E é até curioso também de contar, né, que nesse mês da mulher, dentro do museu, a gente está fazendo uma exposição com mulheres. E a gente tem dentro do acervo 750 obras de arte, mais de 70 artistas mulheres. Eu sou super fã da Laura e da Lúcia, da Laura Matos, da Lúcia Castanho, estão dentro da minha coleção. E também fiz um investimento importante no Luca Benítez, que tem uma reflexão sobre o tempo. Olha que curioso, ele queimou 20 anos de obras de arte dele, pegou essas cinzas, colocou dentro de uma ampulheta e fez as mãos dele segurando essa ampulheta com as cinzas. E que chama Meu Tempo em Minhas Mãos, essa obra. Então eu gosto muito de obras que remetam a essa provocação, essa reflexão sobre o tempo, daí coisas também que remetam ao meu trabalho, volatilidade, dinheiro, provocação até sobre o nosso dia a dia e sobre o nosso ecossistema. Então eu gosto muito também não só de comprar por comprar ou porque o artista é famoso, mas algo que eu acredito e que eu vejo que tem valor no meu dia a dia. E o que temos na carteira de investimentos da Carol Pfeiffer? Nossa, muita coisa, né? Porque principalmente vale lembrar que eu tô há 18 anos no mercado financeiro e que também agora, né, recente, não tão recente, é a minha 5ª temporada no Shark Tank Brasil. Então, além dos investimentos que passam pela B3, eu também tenho investimentos em PMEs e até startups, né? Então, tem investimentos em alguns pools pela Bossa Nova. Então, vou falar até do mundo das startups, é bem interessante de falar isso, porque poucas pessoas conhecem e isso conectou muito com o que eu busco na Atom. Então eu sempre olho para EduTech, então você nunca vai ser capaz de criar todos os projetos, por isso que eu olho para startups que estejam ligadas à educação e tecnologia, afinal o DNA da Atom é educação e a minha maior paixão é educação. Então eu acabei investindo em EduTech. Invisto em esportes e saúde dentro também desse nicho, porque eu gosto muito do quanto isso relaciona com a produtividade e com o bem-estar e, obviamente, pessoas que têm um cuidado com a sua saúde, com o seu corpo, com a sua mente, são mais produtivas, são mais felizes, uma coisa é consequência da outra. E, por fim, dentro desse nicho ainda de startups, eu tenho um pool que chama Ladies, onde o comitê são só mulheres. Afinal, toda vez que eu participava de um comitê, era só eu de mulher, e quando tinha um pitch de uma mulher, ela ficava aliviada ao me ver. Então, a gente criou um pool onde os homens podem investir, mas o comitê são só mulheres. Mas é muito importante essa questão da representatividade, né? Com certeza. Imagina você chega numa sala onde você só vê pessoas que vão te avaliar e você não tem essa identificação, né, em nenhum aspecto. E muda totalmente até o como ela se sente mais confortável em falar com aquela pessoa, de explicar e etc. E vale lembrar que, né, assim, quando uma empresa ela é mais nichada no segmento feminino, não estou falando que os homens não têm habilidades ou não vão conhecer, mas você fala com uma mulher, ela passa por aquilo no dia a dia, então ela se vê não só como investidora, mas como cliente. Aí fica mais fácil de você fazer um pitch, de você argumentar. Então isso dentro do mundo das startups. Dentro do Shark, eu busco também empresas que tenham impacto na vida de outras pessoas, essa é a minha principal tese ali, por isso que vai de A a Z, desde defumadora de carne a coisas de esporte e educação. E no mercado financeiro eu sempre tenho, obviamente, uma carteira de renda fixa. O Brasil é uma ótima oportunidade para renda fixa, continua sendo. Então, acabo tendo uma carteira significativa hoje em renda fixa, até pela exposição ao risco que eu já tenho. Afinal, a minha empresa é capital aberto, então já tenho uma grande exposição e também com os meus investimentos do Shark. E dentro da carteira de ações, que não pode faltar, é claro, sempre olho tanto para o mercado de small caps, que eu acho que sempre está depreciado dentro do mercado brasileiro, mas também no mercado tradicional, como quem está começando a investir, por exemplo, o setor bancário sempre é bom pagador de dividendos, sempre tem uma estrutura e etc. Então sempre tem na minha carteira algumas ações que são bem tradicionais, como o setor bancário, Petrobras e etc.
E só uma curiosidade, na renda fixa, você destaca atualmente algum ativo para o investidor olhar? Sim, eu acho que assim, títulos, obviamente, eles sempre estão bem interessantes e você olhar para os títulos também atrelados à inflação. Então, acho que a gente tem uma boa perspectiva aí para os próximos anos. Você tem alguma regra de ouro quando o assunto é investir? Bom, eu costumo dizer que quando me perguntam qual é o melhor investimento, por exemplo, eu falo aquele que você dorme à noite. Então, ou seja, aquele que você entendeu os riscos que você está correndo. É muito importante de dizer que investimento é algo sério, afinal você passa uma vida inteira trocando dinheiro por tempo, tempo por dinheiro. Então é importante que você zele pelo dinheiro que você conquistou, pelo que você trabalhou, que você coloque ele para trabalhar, mas com muita responsabilidade. E a responsabilidade começa no conhecimento. Então, que você não seja refém da diquinha de alguém ou da opinião de alguém. Eu falei sobre título aqui, não é para você sair comprando ou sair comprando uma ação que eu falei aqui. Então, entendendo o teu momento e que você está ali alinhado com aquele risco que você está correndo. Porque senão vai tirar o teu sono, isso não vale a pena. Agora, ficar parado, por favor, não, né? Afinal, a gente tem grandes exemplos de grandes investidores no mundo que não criaram as maiores empresas, que não criaram a maior inovação de tecnologia, mas que principalmente focaram em ser investidores. Eu acho que o maior benefício que existe no mundo dos investimentos é você poder ganhar com alguém que já está trabalhando com aquilo, que já está tendo sucesso. Então, colocar o seu dinheiro para trabalhar e principalmente tendo hábito. E aproveitando, né, falando também um pouquinho mais com mulheres, já que a gente tocou nesse assunto, a importância das mulheres entenderem para elas e para os filhos. Vale lembrar que a mãe passa mais tempo com os filhos do que os pais. Então, se a mulher também falar sobre investimentos e for um exemplo sobre investimentos, rapidamente a gente muda a educação financeira do nosso país. Eu quis trazer um pouquinho dessa pauta das mulheres na nossa entrevista, porque a gente está em março, que é um mês, né, do Dia Internacional das Mulheres, que eu até brinco que é o dia ainda da luta, né, internacional das mulheres, porque tem muitas coisas ainda para a gente... quando pensa em oportunidade, igualdade de salário, enfim, a gente ainda tem um teto de vidro em algumas áreas, né, em algumas profissões. Mas a gente até estava comentando que vamos trazer esse tema, mas é muito bacana quando a gente olha mesmo para as pautas do investidor, perceber que a gente já faz isso sempre, né, de dar espaço e de ter essa percepção que tem que ter uma participação também das analistas, né, das empreendedoras, né, das empresárias. Então, acho que é legal a gente falar, mas não só em março. Interessante, né, que o quantos colunistas mulheres vocês têm, sempre se preocuparam em ter e tudo mais, e o quanto a gente vê, né, em todas as mídias hoje. Então, acho que cada vez mais a mulher está se posicionando. Importante também de reforçar que essa luta, ela também é muito interna. Eu vejo muitas grandes amigas minhas que têm capacidade, têm características de liderança e que muitas vezes não se veem nessa posição, que não querem ser CEOs de grandes empresas, ou que não querem estar na frente, ou que muitas vezes têm receio de se expor. Então, acho que cada vez mais mulheres inspirarem outras mulheres, motivarem outras mulheres, é importante para que elas consigam internamente vencer essa luta, que é o posicionamento. Muitas vezes é mais uma luta interna do que até externa. Às vezes ela acha que ela não está tendo espaço, mas na verdade ela não está enxergando o espaço porque ela ainda não identificou dentro dela. Carol, muito obrigada mais uma vez, sempre um prazer conversar contigo. Eu que agradeço e estou sempre à sua disposição. Até a próxima, então. Até breve. Obrigada a você também pela companhia. Nos vemos no próximo Carteira de Milhões. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, ativar também as notificações para receber o nosso conteúdo exclusivo e até o próximo episódio. Um abraço e até já.